Boa noite. Ah, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Nalva, pelo convite. Você e o Jorge têm me permitido aprender muito sobre diversidade, sobre o que precisamos fazer e o que estamos fazendo nessa área. E eu me sinto muito honrado de poder dar uma pequena contribuição para a gente poder melhorar, ampliar, né, as chances de todo mundo do nosso país que não começa na mesma linha de largada. A ideia hoje é a gente falar sobre como explorar o poder da inteligência artificial para dar poder às mulheres negras. Eu sou Evandro Reis, eu tenho 55 anos, eu trabalho em tecnologia desde os 11. Eu venho da periferia de São Paulo, para quem conhece São Paulo. Eu venho do Mandaqui, extremo da Zona Norte, mais precisamente Jaçanã, onde eu tive a chance de brincar muito na rua e aprender um pouquinho sobre como funciona a vida. Esse é o meu avatar, feito completamente por inteligência artificial, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês como isso pode nos ajudar. Vocês fiquem à vontade de me interromper a qualquer momento. Eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo a minha apresentação. Então, vocês fiquem à vontade de falar. Eu interrompo e respondo as perguntas. E o objetivo é dar um pouquinho da experiência que eu tenho e compartilhar com vocês alguns conceitos sobre inteligência artificial. Tá ok? Estão me escutando bem? Estamos. Ótimo. Bom, eu queria começar com a pergunta: o que é inteligência artificial? Queria que vocês arriscassem aí alguns, alguns palpites para eu saber com quem. Opa! Apertei o botão antes da hora. Vamos lá, gente, para a gente aquecer. O que é inteligência artificial? É Vamos, um gente. robozinho que trabalha para nós? Não escutei. É um robozinho que trabalha aí de forma online para nós? Um robozinho que trabalha online de forma para nós. Tá? Ok. Eu estou vendo o chat agora, tá? Então, se alguém quiser colocar no chat, É um pensamento que pode ser gerado a partir de dados que o computador já tem. é um pensamento Um que pode ser pensamento gerado novo, a uma partir. criação nova. Isso. Ok, É legal. gerar inteligência com inputs e informações que a gente já conseguiu consolidar, aprimorando com a tecnologia. Tá. Bom, se você perguntar para 10 especialistas em inteligência artificial o que é inteligência artificial, você vai receber umas 15 respostas, tá? Então, eu vou adotar uma aqui. Inteligência artificial é o campo da tecnologia que cria sistemas capazes de pensar, entre aspas, e aprender com base em dados e padrões. Base em dados e padrões. De forma similar, mas não é igual ao pensamento humano. No início, quando se começou a desenhar projetos de inteligência artificial, eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, a ideia era tentar replicar como o cérebro humano funcionava. Isso se demonstrou uma tarefa hercúlea e não tão efetiva. E a gente buscou outros caminhos e chegamos onde estamos hoje. Capacidades de IA.
ela pode realizar tarefas como reconhecimento de imagens. Hoje, reconhecimento de imagens por algoritmos de inteligência artificial já é acima da capacidade humana. Ou seja, um algoritmo de reconhecimento de imagem é mais preciso do que o mais treinado dos seres humanos olhando a mesma imagem. Processamento de linguagem natural, que a gente vai falar bastante, tomada de decisões, previsões, entre outras habilidades. Então, nós temos, eu diria para vocês, nós estamos vivendo uma época onde nós temos um arsenal para ampliar as nossas capacidades como seres humanos jamais vista. E nós temos que aproveitar isso. Além disso, a máquina, ela é capaz de aprender com os erros dela, com os dados que nós fornecemos e observando o contexto do qual ela é inserida. Poucas pessoas estão falando sobre isso, mas hoje já temos algoritmos que você não precisa dar dado nenhum para ele. Ao observar tarefas, ao observar o contexto do qual ele está inserido, ao observar o ambiente ao qual ele está inserido, ele é capaz de aprender e produzir resultados. A gente também vai falar mais sobre isso. Aplicações práticas, já temos dezenas. Há muito tempo a gente usa inteligência artificial. Do maldito corretor de texto, que todo mundo odeia quando está digitando no WhatsApp, a máquina fotográfica que tem no seu celular, que corrige as imperfeições, há filtros, há recomendações de filmes no Netflix, há recomendações de produtos, a compreensão de textos, a tradução automática de línguas, ou seja, todos nós aqui já usamos muito inteligência artificial e já há bastante tempo. O que tem mudado são os tipos de inteligência artificial, que estão ficando cada vez mais poderosas. Então, a primeira coisa que nós temos é o que a gente chama de inteligência artificial específica, em inglês o termo é Narrow AI. Ele é projetado para realizar coisas específicas, como, por exemplo, reconhecimento de voz, detecção de fraudes, capaz de jogar, ele é capaz de achar padrões onde o olho humano e o cérebro humano não veria. Então, a gente tem muita coisa. Um dos exemplos práticos é na área médica, na área de radiologia, por exemplo. Hoje, os algoritmos de análise de imagens radiológicas já são muito mais eficazes e precisos do que o olho humano, do que o especialista. O próximo passo é o que a gente chama de AI geral, ou AI generalizado, Strong AI, que tem capacidade de aprendizado e raciocínio, assim como os seres humanos. Ainda é um desafio, mas nós não estamos tão longe disso. E, portanto, nós temos um papel muito importante, que é decidir como essa inteligência artificial vai atuar. A inteligência artificial, ao final do dia,
é um algoritmo que obedece àquilo que os seres humanos permitem que ela faça. Obedece àquilo que os seres humanos a alimentam. Obedece àquilo que os seres humanos a deixam fazer. Portanto, nós, como seres humanos, temos que ter claro o que queremos da inteligência artificial e colocar as barreiras que nós queremos e abrir as portas que nós queremos para que ela nos sirva, para que ela nos torne melhores. Ela não é nem boa, nem ruim. Ela é aquilo que a gente desejar e deixar que ela seja. Porque se a gente não fizer nada, ela pode se tornar o que a gente chama de IA superinteligente. Ela é ainda hipotética, porém já com avanços muito fortes. Eu recomendo a leitura do livro Superinteligente ou Superinteligência, do Nick Bostrom. Eu deixo depois anotado aqui, vou botar no chat. Esse livro conta sobre inteligência em geral. Ele não fala sobre inteligência artificial, ele fala sobre como a inteligência se desenvolve em seres e mostra que seres que obtiveram inteligência superior subjugaram todas as outras raças de inteligência inferior. Portanto, se nós deixarmos que uma superinteligência artificial seja mais inteligente do que a gente, a tendência é que sejamos subjugados por ela. Mas nós temos o controle sobre isso, por enquanto. Aqui é para vocês terem uma ideia de quanto evoluiu a IA. A IA é uma coisa antiga, ela começou em 1954, quando um grupo de cientistas se reuniu na Universidade de Dartmouth e depois no deserto dos Estados Unidos, no centro de pesquisa da NASA, para discutir conceitos. Se seria possível uma máquina replicar o comportamento do cérebro humano. E lá eles criaram uma máquina com um neurônio, que chama-se Perceptron. Isso é usado até hoje. Ela recebe um input, uma entrada, e ela faz uma tomada de decisão simples e apresenta essa tomada de decisão. Então, de lá para cá, houveram vários momentos onde a inteligência artificial parecia que ia explodir, mas ela simplesmente não foi efetiva, por limitação de modelos, por limitação de capacidade computacional, por limitação de entendimento matemático, por megalomania, por política. Então, todo mundo que mexe com inteligência artificial sabe o termo invernos da inteligência artificial, onde a inteligência artificial parecia que ia e depois ficou quieta por muito tempo e depois voltou. Só que nos últimos anos, a gente teve avanços paralelos que agora combinados estão criando uma coisa revolucionária. Se vocês perguntarem para mim, hoje, o estado da inteligência artificial equivale ao quê na história da humanidade? Eu diria para vocês que é o equivalente à invenção da roda ou à descoberta da eletricidade. É nesse nível que hoje a inteligência artificial vai impactar a humanidade.
porque de 99 para cá, houveram vários eventos, por exemplo, a invenção das GPUs, que são computadores, processadores especializados em fazer cálculos matemáticos numa velocidade gigantesca, muito maior do que um computador comum. A quantidade de dados que os seres humanos geram, que é o alimento principal dos modelos de inteligência artificial, é enorme, gigantesca. E, em 2017, o Google escreveu um paper científico que revolucionou a forma como nós poderíamos processar esses dados de forma efetiva, a um custo acessível, mais ou menos, e distribuído. O paper chama-se Attention is All You Need, e eu recomendo a leitura dele porque ele cria o conceito que é a base hoje da inteligência artificial, que é o Transformer. O T de GPT é Transformer. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais. Em 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT e todo mundo ficou de boca aberta, maravilhado. E deveria mesmo, porque ele faz coisas muito interessantes. Esse é o paper, ele está disponível na internet, foi escrito junto com a Universidade de Toronto, e é muito interessante. Ele é longo, ele é acadêmico, mas ele tem conceitos que são inteligíveis por pessoas que não são cientistas nem acadêmicas, e vale a pena a leitura delas. Como está o uso de AI no nosso dia a dia, né? Então, eu já falei na área de saúde, diagnóstico de doenças. Há mais ou menos um ano, uma das empresas do Google, que é considerada a empresa mais avançada em inteligência artificial do mundo, a DeepMind, ela conseguiu criar um algoritmo que mapeou a estrutura tridimensional de todas as proteínas que existem no corpo humano. Só para vocês terem uma ideia, até então, nós só tínhamos capacidade de mapear 4% das proteínas. Desde o descobrimento do DNA, nos anos 50, até hoje, nós só fomos capazes de mapear 4% das proteínas. Em 2 anos, com o uso de inteligência artificial, nós conseguimos mapear todas. Isso significa que isso foi publicado, está aberto é domínio público, qualquer um pode acessar, qualquer empresa pode acessar. Isso significa que nos próximos 5 anos, ou menos, nós veremos uma verdadeira revolução na produção de medicamentos. Calcula-se que a cura de Alzheimer está a 3 anos de distância com esse avanço. Cura do câncer e prolongamento da vida num patamar bastante grande. Educação. Hoje você pode ter, e eu vou mostrar aqui para vocês, cursos personalizados sobre qualquer assunto que você quiser, sendo exposto para você da forma que você achar melhor, seja visual, seja auditivo, seja por escrito, né? Então, só não aprende quem não quer, ou só não aprende quem ainda não começou. Em negócios, não tem nem o que falar, vai ajudar a gente a melhorar, basicamente, tudo que tem de ineficiência, e nós somos extremamente ineficientes em negócios. Por exemplo, o Brasil se gaba da sua agricultura, que é muito boa, mas ela é muito ineficiente. Imagine só
quando ela for eficiente. Se ineficiente, ela já produz toda essa riqueza, ela basicamente alimenta o mundo, imagine quando for eficiente. Finanças, pode automatizar tarefas repetitivas, detectar fraudes, e por aí vai. Marketing nem se fala, né? Hoje a gente vê toda hora bombardeado por marketing, por máquinas querendo vender algo para nós. E na área de recursos humanos, identificar gaps no processo de recrutamento, identificar talentos, identificar dificuldades que as pessoas têm em processos e ajustar o processo para que essas pessoas possam melhorar o seu desempenho. Tudo isso. Evandro, Pois não. oi, aqui é a Mariana. Rapidinho, sobre recursos humanos, fico bastante tempo no LinkedIn, leio muito, né, críticas sobre o uso da inteligência artificial no ramo de recursos humanos. Eu queria que você pudesse, se você dar a sua opinião, enfim, o que você acha que realmente, quando eles fazem algumas buscas por currículos, as pessoas acham que tem muitos gaps. Tem, porque a gente está aplicando hoje. O que está acontecendo? Nós estamos aplicando as regras antigas para ferramentas novas. É o equivalente quando surgiu o motor a vapor e substituiu os cavalos, a tentarmos manobrar o carro como manobrávamos as charretes, as carruagens. Então, estamos usando um arsenal com conceitos antigos. Isso ainda vai tomar um período. Então, você fazer filtro de currículo por inteligência artificial já é um erro, porque o currículo não foi feito para ser lido por um algoritmo de inteligência artificial. Então, ele já leva desvantagem. Mas você pode colocar um algoritmo de inteligência artificial para conversar com uma pessoa, para extrair dela o tom, o comportamento. Então, o currículo se torna obsoleto. É óbvio que isso ainda é usado porque nós estamos num período de transição. Mas eu concordo com os críticos, né? O currículo ser filtrado, primeiro porque, de um lado, existe, as pessoas fazem currículo e mandam sem critério nenhum. Do outro lado, as empresas fazem algoritmos para selecionar palavras-chave no currículo, quando, na verdade, elas não querem palavras-chave, elas querem saber se as pessoas são capazes de executar aquelas tarefas pelo qual elas estão sendo procuradas. Então, são dois erros combinados que causam uma série de problemas. Mas isso já está sendo analisado, isso está sendo mudado, e em breve a gente vai ver o uso de agentes e pessoas se acostumando a lidar com agentes para que facilite a entrada das pessoas, porque ninguém quer entrar numa empresa que vai ser infeliz, e empresa nenhuma quer contratar pessoas que não são adequadas. O próprio conceito de empresa está sob cheque quando você fala de inteligência artificial. Na prática, ela não faz mais sentido, mas isso é conversa para uma outra oportunidade. Tá, joia, muito obrigada. De nada. Bom, aí nós temos o que todo mundo está falando, IA generativa. GPT, o Dali, o Flux, todo mundo vendo com dúvidas, medo, excitação, essa nova tecnologia, que ainda está
na sua infância. Ela comete muitos erros, mas ela é muito poderosa. Então, eu vou dar algumas demonstrações para vocês aqui agora, tá? Para vocês verem como que a gente pode trabalhar com as IAs generativas. Então, todo mundo aqui já usou o chat GPT? Sim, meu melhor amigo. É, né? Como é que você usa o chat GPT? Como é que vocês usam o chat GPT? Geralmente eu construo alguma coisa e peço para ele dar opinião, se tem alguma lacuna ou corrigir algum erro gramatical. Mas eu Ótimo. sempre faço previamente, eu escrevo, faço tudo, construo tudo. Depois eu pergunto, você acha que tem alguma lacuna? Alguma sugestão para eu revisitar? Que às vezes tem coisa que você já leu tantas vezes, você não nota. Então eu tomo bastante cuidado com o que eu vou pedir para ele. Ótimo. Que mais? Que mais vocês usam o chat Opa, GPT? no meu caso, eu utilizo ele para. Lá onde eu trabalho, no iFood, a gente utiliza o Tocan, né? Que é o chat GPT interno. A gente precisa utilizar ele para evitar que dados sensíveis da empresa sejam. Que o chat GPT aprenda, né? Com os dados sensíveis da empresa. Então, Sei. eu jogo nele desde de código de programação, quando eu preciso programar alguma coisa, não devia, mas às vezes eu programo, ou Por que não devia? é porque, porque eu sou coordenadora, eu deveria. Esse é um gap. Às vezes eu preciso criar alguma coisa pontual para mim, Uhum. ou um scriptzinho Python, ou criar uma consulta, porque eu quero ver alguma coisa mais rapidamente. Então, às vezes, o chat GPT me ajuda. O chat GPT me ajuda, às vezes, também para escrever mensagem no Slack corporativo. Eu já tive experiências de pedir para ele verificar se um tom que eu escrevi não estava tão agressivo, ou de eu Aham. pegar um post meu e resumir. Eu faço muito isso. Tipo, resuma, torne ele mais direto. Aham. É, já utilizei ele para criar base de conhecimento. Eu jogo, a gente joga planilhas nele, e ele consegue fazer umas bases de conhecimento bem legais para a gente. Que bom. E já usei ele também para me ajudar também a montar perfil para liderar do meu. Montar perfil e montar feedback para liderar do meu. Ótimo. Ótimo. Então vejo que vocês estão usando o chat GPT bastante. Quem não usou o chat GPT aqui? Ninguém? Que bom. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é: já está cheio de modelos de linguagem gratuitos mais poderosos que o chat GPT. Entre eles, os modelos da Meta. Eu digo vocês olharem, porque o chat GPT é cobrado. E o chat GPT, ele pode ser programado. Ele pode ser impersonalizado, que a gente chama. Você pode dizer para ele que ele é um cozinheiro. Você pode falar para ele assim: você, aliás, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu não sei se está nessa minha conta. Eu vou abrir a minha outra conta aqui para vocês. Qual é o modelo da Meta? Eu não tenho ideia, eu só conheço o O Gemini e o Lama, Chat. o Lama. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela aí agora? Sim. Sim. Esse aqui, ó. Lama. Esse aqui. Tá ok? Ele é open source, gratuito, você pode baixar e usar na sua máquina. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês no chat GPT, porque eu não tenho vergonha disso, porque eu não vivo mais sem inteligência artificial.
Só me dá um minutinho, porque ele precisa da minha senha. E a gente não vive sem senha, por enquanto. E eu vou contar um segredo para vocês. Toda essa apresentação que eu fiz, não fui eu que fiz. Foi o ChatGPT. Eu virei para ele e falei assim: você é um professor de inteligência artificial especializado no uso de AI para aumento de diversidade racial e geração de lideranças negras, principalmente mulheres, no mercado de trabalho. Entendido. Agora estou preparado para te ajudar com temas relacionados ao uso de inteligência artificial para promover diversidade racial e aumentar a presença de lideranças negras, especialmente mulheres, no mercado de trabalho. Como posso te ajudar? Eu disse: crie uma apresentação de 45 minutos com slides, scripts e imagens para cada slide, que introduz os conceitos de AI, Machine Learning e GenAI para um público de mulheres negras que estão sendo treinadas para serem líderes. Inclua conceitos, exemplos práticos, como a AI pode ajudá-las na jornada de formação que elas se encontram, seja o mais detalhado possível nos scripts, use o tom amigável e acolhedor com uma pitada de humor. E ele criou a apresentação. Tá aí. Chocada, gente. Olha isso. Eu vim aqui no Beautiful AI, que é uma plataforma de AI, e falei para ele criar os slides. E ele criou os slides. E a imagem que vocês veem na abertura, esta imagem, ela é totalmente criada por um algoritmo de inteligência artificial. Essas pessoas não existem. Elas foram criadas com esse meu comando aqui. Eu vim aqui e falei para ele criar. Infelizmente, a ferramenta é em inglês ainda, né? Eu pus esse prompt, né? Uma cena vibrante, empoderando, né? Mulheres negras confidentes, de pé, juntas como líderes, cercadas por um ambiente diverso e colorido de uma cidade, e as mulheres estão vestidas de forma moderna e também de forma tradicional, mostrando várias culturas e estilos. Suas expressões emitem determinação, esperança, simbolizando unidade e força. No fundo, coloque edifícios altos, com um pouquinho de verde, um céu azul, e pessoas de diferentes backgrounds e aparências inspirados pela sua liderança. O estilo é fotorrealístico. E ele aí criou as imagens e eu escolhi essa daqui para colocar lá para vocês. Querem fazer um teste ao vivo? Alguém arrisca? Evandro, Carla, não quero fazer o teste, mas eu quero falar que tem alguns. Tem uma forma de fazer em português. Lá no chat GPT mesmo, tem uns aplicativos que você pode plugar no chat GPT, de geração de imagem, você consegue plugar até o Canva para já transportar tudo isso que você escreveu dos slides, para já transportar direto para a apresentação do Canva e para a partir do que você escreveu já ir gerando as imagens. Agora, eu tenho a versão paga. Agora, um fato importante é que os modelos de linguagem foram treinados, na sua grande maioria, em conteúdo da internet que está em inglês. Vocês podem fazer o teste. Um prompt traduzido para português gera um resultado não tão efetivo quanto um prompt em inglês. E esse é um problema que está sendo... deveria ser tratado pelo Brasil,
O Brasil deveria disponibilizar os seus conteúdos em português, a sua literatura, as suas escritas, os seus papers, para que esses modelos pudessem ser treinados. Nós fizemos o contrário, proibimos as empresas de usarem o nosso conteúdo em português. A Meta foi proibida de usar dados em português no treinamento dos seus modelos. Então, nós, como sociedade, não devemos deixar isso acontecer. A nossa cultura precisa estar presente nesses grandes modelos. Mas, se a gente não fizer nada, eles vão ser em inglês. Bastante interessante dessa ferramenta, o Flux, é que, olha só, ele tem uma coisa chamada prompt negativo. O que você não quer que ele apresente na criação dele. Então, aqui você põe o que você quer e aqui você põe o que você não quer. A gente chama isso de safeguards e é uma tendência forte hoje na inteligência artificial. Tá ok? Então, eu deixo essa ferramenta disponibilizada para vocês. Vocês vão se divertir muito. Eu passo horas aqui criando imagens. Nas minhas horas vagas, desenho e pinto. E eu gosto muito de me inspirar das coisas que ele faz aqui. Ok? Então, toda essa apresentação que vocês estão vendo aqui foi criada por um algoritmo de inteligência artificial. Demorei exatamente 5 minutos para criar esses slides. Uma coisa que também vocês vão ver, eu já estou tomando muito tempo, é o que a gente chama de agentes inteligentes, que automatizam. Essa daqui, eu tenho uma empresa que está fazendo isso agora, que você usa agentes. Deixa eu pegar aqui a minha continha. Por que ele não está deixando eu usar a minha continha? Já tenho conta. Não quero sign up, eu quero sign in. Isso. E o que são agentes? Né? Na verdade, são robôs que você atribui resultado a ele. Você fala, eu quero que você leia o jornal e resuma as principais notícias. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer isso numa próxima oportunidade. Mas, basicamente, você vai interligando as diversas coisas que você quer e você cria um fluxo em que ele executa de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, a gente está automatizando tarefas repetitivas nas empresas para liberar as pessoas para elas fazerem coisas não repetitivas, que tiram delas o melhor delas. Tá? Depois eu mostro aqui para vocês. Vamos voltar lá para a gente encerrar. Como é que a IA pode apoiar a diversidade? Primeiro, identificação de viés. Um viés, eu acabei de falar. As LLMs estão sendo treinadas em inglês. Nós temos que disponibilizar o nosso conteúdo em português, a nossa cultura, a nossa visão de mundo, a nossa língua, que é riquíssima, para que a gente possa ter. Mas os investimentos são muito altos.
Foi anunciado agora um LLM brasileiro, mas eu desconfio que foi mais uma cortina de fumaça do que qualquer outra coisa. Tecnicamente, eu não vi nada sólido. Inclusão justa, desenvolver algoritmos de IA que promovam a igualdade, mentoria e networking, alguém já falou nisso aqui, desenvolvimento de habilidades, ética e transparência. Então, tudo isso. Não entendi, desculpe. Acho que era algum áudio aberto que vazou. Tá bom. Então, o uso de inteligência artificial é um arsenal fortíssimo para combater a não diversidade. Então, podemos criar várias guardrails, como a gente chama, né, para ajudar nisso. Aqui, algumas mulheres negras que estão no comando da tecnologia, recomendo vocês segui-las, eu sigo todas, que estão fazendo coisas muito interessantes na área de inteligência artificial, e elas estão abertas a trocar ideias e dar oportunidades. Então, aproveitem e juntem-se a elas, porque isso é uma coisa que não tem volta. Como pode te ajudar? Aprendizado personalizado. Selecione aquilo que você quer. Mentoria inteligente, já tem gente falando. Descubra ferramentas que ajudem você. Você não quer falar com uma pessoa? Não há problema você falar com um agente de IA treinado. Mas tem que ser treinado. Network baseado em interesses. Avaliação de habilidades de uma forma mais humana. Criação de conteúdo, ideias. Não tenham medo de criar conteúdo. Agora o computador vai desenhar, eu não desenho mais. Posso falar, eu adoro desenhar flores. Eu desenhava uma flor por mês. Eu tenho desenhado flores todos os dias agora com auxílio de inteligência artificial. É assim, o pincel me auxiliou. O Canvas me auxiliou. O Cavalete me auxiliou. E agora quem está me auxiliando é a inteligência artificial. Mas a criação é minha. Vem do meu coração. Então, a melhor forma de preparar os estudantes para o futuro é dando poder para eles no presente. Inteligência artificial é uma grande aliada do ser humano, se for bem utilizada, se for bem entendida. E agora eu estou aberto a perguntas. Se vocês tiverem, é claro. Evandro, tem uma pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem a DEB, né, que é a ferramenta de inteligência artificial do IDBR. Só que tem uma limitação, né, de recursos, enfim, não é do tamanho do ChatGPT. Eu queria saber se tem alguma empresa, essencialmente brasileira, desenvolvendo alguma iniciativa de inteligência artificial nos moldes do Chat, do Gemini, etc. Olha, teve um anúncio da Amazônia AI, que eu vou botar aqui para vocês, mas nós temos um problema sério. Para vocês terem uma ideia, para você criar um modelo de linguagem frontier, que a gente chama, que é top, como o GPT, como o Llama, como o Anthropic, custa centenas de milhões de dólares. O Llama 3.1, que foi disponibilizado
pela Meta gratuitamente, o Llama 3.1, esse daqui, ele foi treinado com 16 mil GPUs durante 12 dias e custou 25 milhões de dólares para ser treinado. Então, ainda estamos no mundo onde somente as grandes empresas ou governos, que eu acho que seriam corretamente os agentes para promover isso, disponibilizar recursos. Porque a inteligência artificial vai ser que nem água. Se você deixar isso na mão de poucos, fornecimento de água, nós vamos todo mundo morrer de sede. Mas sozinhos nós vamos conseguir disponibilizar água para todo mundo, porque ainda e durante um bom tempo é muito caro você produzir modelos de inteligência artificial genéricos do tipo GPT, do tipo Llama, Grok, ou qualquer um desses. Não é à toa que são os bilionários que estão por trás. Então, isso deveria ser um programa de governo, um programa de Estado, se juntar e criar a infraestrutura para que nós, brasileiros, possamos fazer coisas com inteligência artificial. Tá vendo? Eles anunciaram o Amazon AI, nem o domínio está sendo registrado. Se o Brasil não fizer nada, nós vamos ficar na era da Idade da Pedra. Chama-se Amazônia AI. Essa Mas iniciativa. acho que as universidades brasileiras devem estar estudando isso, né? Não é possível. Porque se Mas vier via. precisa de muito dinheiro e a gente não está colocando dinheiro nisso. A gente não coloca dinheiro em saúde, vai colocar dinheiro em supercomputador. As nossas prioridades estão completamente invertidas aqui. Evandro, eu gostaria, aproveitando, você está falando de Brasil, do momento que a gente está, e até percebendo o quanto a gente está atrás, muito tem se falado, né, que a inteligência artificial, ela vai fazer parte dos trabalhos repetitivos, operacionais, e algumas Uhum. atividades vão acabar sendo substituídas, né? E, claro, vão vir outras. E Uhum. em relação a esse skill técnico e habilidades, o que falta hoje para as pessoas, para os profissionais, e por onde, assim, você acha que eles podem começar para ir adquirindo mais habilidades? Porque o que eu vejo também é que toda profissão, praticamente, a gente vai ter que agregar aí mais essa habilidade no dia a dia. Tá. Eu vou separar isso em duas categorias. A categoria dos criadores e a categoria dos utilizadores. Todo mundo vai utilizar a inteligência artificial. Então, que habilidades você precisa ter para ser utilizador? Você precisa estar acostumada com a terminologia, estar presente, é como usar um computador. Abrir o coração, não ter reação. Isso aí não serve para mim. Eu lembro, né? Eu tenho um pouco de experiência. Eu lembro quando saíram os e-mails. Eu não sei se o
o Saqueta, o Luiz Saco está na call ainda, mas quando a gente lançou e-mail, Aqui sim, aqui sim. tinha gente que mandava imprimir, a secretária tinha um computador, imprimia para a pessoa ler no papel, porque ela estava acostumada a ler memorando, ela se negava a ler o e-mail. Então, isso não pode. Você tem que abraçar essa revolução que está acontecendo. E ela é mais simples do que se imagina, porque as ferramentas estão ficando muito fáceis de usar. Finalmente, computação vai ficar acessível. Qualquer pessoa vai poder programar, qualquer pessoa vai poder usar um computador no seu auge. Nós não vamos precisar mais de especialistas. Então, esse é o utilizador. Os criadores, o buraco é mais embaixo, porque os criadores vão precisar aprender matemática, línguas. Lembra quando na escola falava assim, ó, tem que aprender matemática, língua portuguesa, matemática, língua portuguesa, no nosso caso, né? Ou línguas em geral, codificação de programação, com auxílio de inteligência artificial, né? Então, uma série de disciplinas que nós negligenciamos durante os anos, que agora vieram morder o nosso bumbum. Por quê? Modelos de inteligência artificial são puramente matemática e algoritmos bastante sofisticados. Só é matemática pura. Transforma todas as palavras em matrizes, ou o que a gente chama de vetores, e faz cálculos com esses vetores. Então, não é à toa que os grandes modelos, você vai olhar nas grandes empresas, pode procurar por trás das grandes empresas, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, não é coincidência que se o engenheiro-chefe ou a equipe por trás, a grande maioria é formada por pessoas do leste europeu, principalmente os russos. Por quê? Porque a educação deles em matemática é muito forte, desde criança. Então, os chineses, os russos, os ucranianos, que infelizmente estão em guerra, são muito bons em criar inteligência artificial, porque eles são muito bons em matemática. Então, a gente vai ter que estudar isso, ou então a gente vai ficar usando o que os outros criaram, do jeito que os outros decidirem. Próxima pergunta. Oi, Evandro, eu mandei uma pergunta no chat, mas deixa eu te perguntar aqui. Você tem algum curso que você nos indique para a gente ter essa atualização de como manusear esses sites aí que você nos mostrou de inteligência artificial? Eu devo lançar um curso meu nas próximas semanas, mas eu vou dar a dica de ouro. A melhor fonte de informação de treinamento e educação de inteligência artificial, na ordem, né? Gratuito, pago e... Número 1, YouTube. YouTube tem aulas excelentes, de nível técnico excelente. Tem entrevistas com líderes fantásticas. Tem entrevistas de 4, 5 horas, tem que ter um pouco de paciência. Mas já tem ferramenta que você fala para ele, explica para mim o que o vídeo está querendo dizer. Tem uma ferramenta chamada Fabric,
que depois vocês podem procurar, que ela faz isso. Mas, YouTube, número 1. 2, ou Udemy ou Coursera. Coursera tem cursos fantásticos. Coursera foi criada pelo Andrew Ng. O Andrew Ng foi o cara que criou o Google Brain, a divisão de inteligência artificial do Google, depois do Baidu, depois foi assessor do governo chinês e assessor do governo americano em estratégias de inteligência artificial. E ele criou a Coursera, tem cursos muito bons lá. Udemy também. E os cursos na Udemy são muito baratos, R$ 20, R$ 15. Mas YouTube, por incrível que pareça, tem tudo que vocês possam imaginar. Em português, em inglês, e também, quando tem inglês, tem ferramentas que você pode pedir a tradução e ele traduz. Então, é só entrar lá e buscar o assunto que você quer. Eu começaria com prompts, porque prompts vão desaparecer, mas por enquanto estão aí. E você vai buscando os assuntos que mais te atraem. E aí você senta, assiste e põe a mão na massa. Legal, Evandro. Muito obrigada. Anotado aqui. Joia. Boa noite, é a Joyce falando. Bom, falando em prompt, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente de que forma que a gente pode escrever esse prompt para ter um retorno mais eficaz, né, nas nossas atividades diárias. Ó, você vai no chat GPT ou em qualquer um, escreve o prompt, aí você vira para ele e fala assim, melhore esse prompt. Entendi. Obrigada. Aí, se você não gostar, você fala, não gostei, faça mais assim, seja mais educado ou educada, né? Gente, só me dá um minuto, porque é raríssimo a mãe da minha filha me ligar, ela está me ligando. Espera um momento. Preparem as perguntas, hein, gente? Eu mandei agora para vocês um link no YouTube que foi de um podcast que o Evandro fez. Acho que é legal. Ele pegou numa outra direção, um pedacinho da apresentação dele. Acho que vale a pena, tendo a oportunidade de vocês assistirem. Tá bom, Nalva, brigadão. Aqui estão 3 motivos pelos quais isso aqui. Perdão, gente, estou de volta aqui. Quem Acho que a gente já pergunta? estourou o tempo, né? Acho que mais uns 10 minutos para a gente encerrar. Quem tem perguntas? Ô, Nalva, Evandro, boa noite, Andressa aqui falando. Oi, Andressa. Você foi apresentando assim, e para mim, acho que eu saio com o seguinte compromisso comigo mesmo, né? É meter as caras e começar a usar, assim, experimentando e me aprimorando, e acho que é quebrar, quase quebrar o gelo, digamos assim, né? Quando você está começando a conhecer uma pessoa, eu saio com instigada a fazer isso, né? Eu confesso que atualmente eu recorro pouquíssimo a, a, a qualquer questão de inteligência artificial na minha rotina.
mas muito porque acho que só mesmo não Ó, atentei. vou mostrar duas coisas para você. Isso aqui, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, que essa tela está pequena. Esse aqui é um desenho que eu fiz. Opa! Esse aqui é um desenho que eu fiz com auxílio de inteligência artificial. E aqui, ó, Apagou de em novo. cima, Uhum. eu já tenho. Apareceu aqui, ó. Eu não vivo sem ele, eu já ligo. Boa noite, ChatGPT, tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo. E você? Como foi o seu dia? Eu estou aqui dando uma palestra para um grupo de amigas negras, líderes lindas, que querem conhecer um pouquinho mais sobre inteligência artificial e IA generativa. O que você recomenda para elas? Que legal. Para começar, eu recomendo explicar o conceito básico de inteligência artificial, como máquinas que aprendem e tomam decisões baseadas em dados. Depois, você pode introduzir a ideia de modelos generativos, que são um tipo de IA capaz de criar novos conteúdos, como textos, imagens ou música, a partir de exemplos que já conhece. Seria interessante mostrar exemplos práticos, como o ChatGPT para geração de texto ou o DALL-E para geração de imagens. Uma demonstração ao vivo pode tornar o assunto ainda mais envolvente. Além disso, seria útil discutir algumas aplicações práticas. Legal, obrigado. Eu acabei fazendo tudo isso. Agora, mudando de assunto, hoje eu vou ter um jantar e eu gostaria que você me desse uma dica. Caiu a conexão aqui, de vez em quando ele foge. Ele está. Ele falou Oi, em voltando música. aqui ao assunto, hoje eu vou ter um jantar e eu gostaria que você me indicasse um prato vegetariano, porque eu não conheço nada de comida vegetariana. Que tal experimentar um risoto de cogumelos? É um prato sofisticado, saboroso e completamente vegetariano. O risoto é feito com arroz arbóreo ou carnaroli, cozido lentamente em caldo de legumes e vinho branco, com uma combinação de cogumelos, como shiitake, shimeji e champignon. Finalize com um toque de parmesão, ou um queijo vegetariano, se preferir, e ervas frescas, como tomilho ou salsinha. É um prato que geralmente agrada tanto vegetarianos quanto não vegetarianos. O que você acha dessa opção? Eu gostei. Você poderia fazer a lista de ingredientes e quantidades para 2 pessoas? Claro. Aqui vai a lista de ingredientes e as quantidades para um risoto de cogumelos para 2 pessoas. Ingredientes: arroz arbóreo ou carnaroli, 1 xícara cerca de 200 gramas. Cogumelos variados: shiitake, shimeji, champignon, 200 gramas. Caldo de legumes: 4 xícaras cerca de 1 litro. Cebola, 1/2 unidade pequena, picada, 1 dente picado. Vinho branco seco, 1/4 de xícara. Manteiga, 2 colheres de sopa, parmesão ralado ou queijo vegetariano, 1/4 de xícara, cerca de 25 gramas. Azeite de oliva, 1 colher de sopa, sal, a gosto, pimenta do reino, a gosto, tomilho ou salsinha fresca, a gosto, para finalizar. Modo de preparo, resumido. 1. Aqueça o caldo de legumes e mantenha-o quente. 2. Em uma panela... Tem sotaque gringo, Muito é isso que eu bom. falo. A gente precisa botar o nosso sotaque lá. Ele falou de música, e só compartilhar, né? Tem um colega no trabalho que ele usa com mais frequência, e em determinado dia ele resolveu fazer uma música, né? Falando lá das atividades das pessoas, enfim. Eu sei que isso começou a alastrar na empresa, e aí ele fez um trabalho em indústria, né? E ele fez um voltado para segurança. Daqui a pouco ele começou a receber um monte de demanda para poder fazer música. Eu falei, pronto, agora o trabalho dele vai ser fazer música para atender esse monte de coisa. Mas muito bom, obrigada, Eva. E tudo que E ele quem sabe falou faz fica ao vivo, né? escrito.
tudo que ele falou está escrito aqui, fica escrito, você pode depois usar. Mas alguém falou aqui, sotaque gringo, a Patrícia. É verdade. A gente negligenciou isso. As universidades e os centros de pesquisa foram sucateados, né? Então, agora a gente tem que aguentar sotaque gringo. Oi, Evandro, para a gente. Ah, vamos lá, Paty. Eu ia falar, boa noite, Evandro, eu sou a Patrícia Nascimento. Eu Oi, ia Patrícia. falar justamente isso que a Andressa trouxe, né? Que a minha irmã ela é candidata a vereadora aqui em Simões Filho, e é aquela campanha sem dinheiro, sem apoio, sem nada. E aí precisava criar o tal do jingle. Aí eu falei, eu vou jogar nessas inteligências artificiais aqui para ver se eu consigo criar esse jingle. E aí eu joguei lá, eu falei, cria um jingle para mim. Ela é uma candidata assim, uma mulher negra, não sei o quê, nananã, quero nesse estilo. Ele aí criou a letra do jingle. Aí eu falei, e agora como é que eu vou transformar isso em música? Aí comecei a pesquisar na internet, e aí eu achei uma inteligência artificial que você joga a letra e ele te devolve em música, que é justamente isso que a Andressa falou. E aí, tipo, você escolhe o ritmo que você quer que ele transforme essa música, se é samba, se é rock, se é não sei o quê, e ele transformou o jingle, e o jingle está pronto, só que ele não sabe pronunciar as palavras corretamente. Então, o nome do local que ela vem, ele não consegue pronunciar. E aí eu falei, agora tem que resolver essa questão da pronúncia. Mas a minha pergunta, só para poder trazer isso que eu consegui essa semana, mas a minha pergunta é, aproveitando, já que a inteligência artificial ela é estranha, se a gente conseguiria explorar ela, tipo, qual delas é melhor para a gente explorar para aprender inglês? Né, que eu acho que é algo também que a maioria das meninas estão em busca aqui. Então, qual dessas ferramentas que você indicaria para a gente começar a praticar o inglês, tanto para a gente falar e ela pudesse devolver, dizendo se a pronúncia está correta ou não, quanto para a gente também praticar o Vou listening, escrever aqui, ó, Duolingo. Escrevi no chat aí, Duolingo. Eu posso compartilhar uma experiência também? Recentemente, eu participei de um processo seletivo e eu estava procurando alguma inteligência artificial para treinar cases. Eu não conhecia esse recurso do chat GPT e ele mesmo me recomendou esse que você acabou de usar. E aí, durante alguns dias, eu fiz teste de entrevista com o chat GPT, gente, e foi impressionante, impressionante. E eu fiz tanto em inglês quanto em português, né? Porque você pode trocar a linguagem e dá super certo. Gente, é maravilhoso. Assim, agora eu tenho utilizado ele para falar inglês, esse mesmo que você está utilizando. E, assim, eu lembro que eu vi um filme recentemente em que a pessoa conversava, era uma pessoa sozinha, tal, morava sozinho, e ele meio que, né, precisando de uma companhia, começou a conversar com os robôs, com uma inteligência artificial. Pensando hoje na nossa realidade, isso já é fato, já. Então, pode te ajudar em várias coisas. Eu não Aí só vivo para mais sem compartilhar essa inteligência experiência. artificial. Eu não vivo mais sem inteligência artificial. Sabe que eu fato, né? Inteligência artificial. Para encerrar, eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Só uma coisa, Evandro. Desculpa. Pode falar, Thaís, pode falar. Rapidinho. Assim, você acha que tem a gente perde alguma coisa no entendimento se a gente escolher pedir para o chat GPT, por exemplo, traduzir para o inglês e depois repetir o comando em inglês? Você acha que pode gerar alguma confusão ou não? Tranquilo. Eu não escutei Porque às direito a vezes pergunta.
assim, por exemplo, eu quero fazer, para obter melhores resultados, eu deveria escrever em inglês, certo? Pedir para o chat GPT, por exemplo, traduzir aquele comando para o inglês e depois desenvolver a solicitação, tem alguma perda? Por exemplo, eu tenho um projeto que eu quero analisar se tem alguma falha. Aí eu peço para ele traduzir o projeto em inglês e depois peço para ele checar as falhas e a resposta eu traduzo para o português. É uma Nesse técnica, processo, você pode é usar uma isso. técnica. Ah, tá bom. É, Não tem uma perda, por exemplo, de pode, de entendimento. repente, os tradutores são muito bons, o tradutor do Google é muito bom. Então Tá. você pode usar essa técnica. A apresentação de vocês, por exemplo, eu fiz tanto em português quanto em inglês, porque eu vou disponibilizar para o público que não é só brasileiro. Tá. E a tradução ficou muito boa. Eu falo inglês fluente, então eu sei onde tem ajustes. Mas tem uma ferramenta para ajustes em inglês, de inteligência artificial também, chama-se Grammarly. Vou escrever aqui, que ela é impressionantemente poderosa na correção do inglês. Então, mesmo quem não sabe inglês, pode usar o Grammarly para corrigir. Eu falo, eu não sou fluente, mas eu fico sempre com medo de eu usar algum termo errado e de repente o O resultado Grammarly, não. ele corrige isso para você. Ele Tá fala, bom. não é bem assim que está correto, mas o mais usado é assim. Tá bom. Oi, Obrigada. Evandro, acho que só para comentar, eu participei de um encontro com times de lideranças, e aí era um grupo diverso, que ao término da atividade, cada uma das pessoas recebeu um livro em que o chat fez uma pesquisa sobre o perfil de cada um dos participantes e qual era o livro que ele recomendava para leitura de acordo com as nossas características. E eu achei que deu super certo o livro que eu recebi. Olha só. É isso aí. A propósito, quem estiver em São Paulo, na quarta-feira, deixa eu ver aqui, vai ter o lançamento de um livro de uma amiga minha, chama-se E aí, AI? Deixa eu só olhar direitinho a data aqui. Porque eu não me lembro de cabeça. Antes disso, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu pedi para o algoritmo criar uma versão do Evandro. Vocês viram a minha foto, estão me vendo aqui. Se eu fosse negro, preto, como eu seria? E ele criou aqui, ó. Que isso. Olha o nível de detalhe. Não sou tão gordo assim, não, mas tudo bem.